estamos, irmãos, estudando a palavra de Deus, Sermão da Montanha. Os irmãos veem que nós vamos agora, hoje nós vamos já entrar no terceiro exemplo de justiça elevada, porque estamos estudando, porque Jesus disse, né? Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, o que vai acontecer? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus ele dá essa palavra, e agora ele vai então começar a dar, aí como eu falei, os 6 exemplos de justiça elevada. Nós já falamos, né? Nós falamos sobre a questão da ira, que o Senhor mostra o peso que a ira no coração do homem tem o mesmo peso do que matar, né? Do que assassinato, do que homicídio. Nós mostramos aí aos irmãos. Mostramos também que a questão do adultério, irmãos, né? O adultério, a questão, né? Não somente a questão da prática, mas se olhar de forma errada, né? De forma errada, pode já ser um adultério já no coração. Amém, irmãos? Amém? Então a coisa é apertada, por isso nós precisamos ouvir isso, para que possamos pedir graça ao Espírito Santo, que nos ajude, né, a viver essa nova vida. Amém? Temos condição de viver essa nova vida, sim ou não? Temos. Bom, tá? Então hoje, irmão, nós vamos então para o terceiro exemplo, né? Fica até difícil, né? Hoje em dia a gente falar na igreja esse tipo de assunto, né? Parece que estamos indo lá para, né? Mas não é não, né? A palavra de Deus, amém? A palavra de Deus. O mundo tem mudado, as pessoas têm mudado, mas a palavra de Deus permanece a mesma, amém? A palavra de Deus permanece a mesma, e ela é a nossa busca. Então nós vamos hoje falar nesse assunto bem complicado, né? Mas nós vamos esmiuçar esse assunto aqui, viu, irmão? Talvez você não vai ouvir coisa que você nunca ouviu aqui, tá? Nós vamos esmiuçar esse assunto para não deixar dúvida no coração dos irmãos acerca desse assunto tão complicado que é o divórcio. Tão complicado que é o divórcio. Tá bom? Então, né? Pedir ao Espírito Santo que nos ajude, amém? Tá certo? E vamos ouvir, né? Vamos ouvir, né? Aqui nós vamos fazer o que a Bíblia fala acerca disso. Simplesmente isso é o que nós vamos fazer aqui nessa noite, amém? Então vamos lá. Então, na semana passada nós falamos, né, do segundo exemplo de justiça, como eu disse, o adultério vezes a concupiscência. Então, a concupiscência, quer dizer, o apetite desordenado da carne, tem o mesmo peso que o adultério, tá certo? Então, eu terminei falando o seguinte: Jesus dá a interpretação mais elevada. Ele indicou que a intenção errada, aos olhos de Deus, é tão pecaminosa quanto a ação errada, e Deus está ciente de ambos, tanto da intenção, Ele está vendo, está sabendo, como também a prática, Ele está sabendo e Ele vê também, tá certo? Então não escapa aos olhos do Senhor Jesus. Então Ele coloca no mesmo patamar aí, né? Então Jesus mostra, Ele chega a falar, né? Jesus mostra que nos é vantajoso sacrificar algo, mesmo aquilo que tivemos de mais precioso. E aí Ele deu duas coisas preciosas, né? Ele deu os olhos e Ele deu a mão. Se escandalizar, é melhor arrancar, é melhor cortar. É lógico, né, irmão? Não no sentido físico, né, irmão? Eu disse aqui, né? O cego é cego, mas ele tem desejos, ele pode cair na concupiscência também, sim ou não? Lógico, pode. Então só arrancar não resolve. Aí é tirar do coração, amém? Tirar do coração, pensar nas coisas que são de cima e buscar as coisas que são de cima, amém? Glória a Deus. E aí, né? Nós dizemos, é a única forma de nós atingir o objetivo, que é obediência à vontade de Deus. E nós terminamos com 3 versículos. Vamos repetir e daí nós prosseguimos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 5. Esta é a vontade de Deus na nossa vida, né? Por isso que Paulo diz, né? Paulo diz que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 5. Quem puder ler, nos ajude, por favor.
É isso aí. Então, terminamos aqui, né? Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Vamos dizer, qual é que é? Santificação. Vamos dizer, santificação, certo? E aí ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um tem que cuidar do seu vaso? Amém? Cada um tem a responsabilidade de cuidar do seu vaso e mantê-lo santificado e também em honra também, né? Santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, olha aí, né? Como os gentios que não conhecem a Deus. Mas nós conhecemos a Deus? Sim ou não conhecemos? Então vamos, irmãos, atender a palavra de Deus. Então hoje, irmãos, hoje nós vamos aí dar a sequência a esse terceiro exemplo, né? Que está, agora vamos observar, está relacionado com o segundo. É uma sequência, né? Não pode ter ira no coração, não pode ter concupiscência, né? Não pode ter concupiscência, e agora também, né? Agora vem aqui, né? Não pode adulterar, né? Porque aqui há uma ligação entre o adultério e o divórcio. Então é isso que nós vamos tratar nessa noite. Então, vamos falar acerca do divórcio. Mas para falar acerca do divórcio, irmão, eu poderia passar assim por cima e sair rapidinho desse assunto, né? Mas para falar do divórcio, eu entendo que é necessário falar do casamento. Sim ou não? É necessário falar do casamento, ok? Então, por quê? Porque o divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento. Então o divórcio ele vai romper, né? O divórcio ele vai romper, um rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento. Então é lógico, para nós falarmos de divórcio, nós temos que falar primeiro do casamento, ok? E é o que nós vamos fazer nessa noite, ok? Então vamos com calma, né? Se não der para terminar hoje, terminamos terça-feira e vamos à frente, né? Terça-feira, quando nós voltarmos ao assunto, ok? Então vamos lá. O casamento, irmão, é uma instituição divina? Sim ou não? Quem instituiu o casamento foi quem? Deus. Foi Deus. Tudo isso nós temos convicção e certeza que o casamento é uma instituição divina. Hoje o homem sem Deus quer desfazer isso, né? Quer desfazer por completo essa instituição do casamento, né? Hoje, né, casamento por contrato, né? Faz um contrato de experiência, né? Se der certo a gente continua, se não der certo a gente para. Quer dizer, já se viu uma situação dessa, né? E aí é a legalização, né, da prostituição. É a legalização da prostituição, né? O pessoal fica 3 meses com não deu certo, agora vou tentar com isso aqui. Aí não, é a legalização da prostituição, né? O sangue de Jesus tem poder, amém? O sangue de Jesus tem poder. Isso não é para crente. Crente não casa por contrato. Crente casa, crente se casa, amém? Crente se casa, né? Ok? Então vamos à frente aqui, vamos à frente. Então é lógico, uma instituição divina, conforme nos relata em Gênesis. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24. Não feche seu coração, deixe seu coração aberto aí, por favor. Não trave seu coração, por favor. Vamos lá. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha aí, tá? Então, essas palavras quem disse foi Deus. Então Deus estabeleceu, Deus instituiu o casamento, né? Ok? Trouxe Eva a Adão, e Adão então reconheceu, né? Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então o casamento é bênção? Casamento é bênção, sim ou não? É bênção, sim, porque se vem de Deus é bênção, ok? É Deus abençoando, né? É o que diz aqui, né? Não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma adjutora, olha, né, que possa auxiliá-lo. Então aqui diz: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pronto. Tá? Porque o casamento não tem 3 fases, né? 3 fases. A primeira fase diante do juiz, a segunda fase diante do pastor, né? Vou colocar aqui falar pastor, né? Diante do pastor, do ministro. E a terceira, que aí consuma o casamento, é a união dos corpos. Então, se essas 3 fases aconteceram, o casamento existe, né? Houve a união dos corpos, aí toma o casamento aí, tá certo? Então está casado. Agora eu pergunto: Jesus, ele confirmou essa instituição? Sim ou não? Ele confirmou? Sim. Vamos lá? Mateus 19, 3 a 6. Então Jesus confirmou essa instituição. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse: não tens lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha aí, irmão, olha aí. Está muito claro, sim ou não? Está muito claro? Jesus confirmou o casamento, ele confirmou essa instituição, né? Porque quando alguém, né, quando esses abençoados tentando, esses fariseus aqui novamente tentando a Jesus então vai responder, né? Não tem desligo no princípio? Deus fez macho e fêmea, olha aí, macho e fêmea. Diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá, olha aí, e se unirá à sua mulher, e serão 2 em uma só carne. Por isso que o casamento, irmão, é casamento. Houve a consumação, agora não é mais 2 carnes, é uma só. É uma só. Olha aí, né? Então vamos à frente. Então, assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, irmão, Deus determinou, ou melhor, né, planejou que os laços matrimoniais deveriam ser terminantemente indissolúveis. Quantos creem assim? Quantos creem? O casamento, a união de um homem e uma mulher, tem que ser indissolúvel, okay? Indissolúvel, terminantemente indissolúvel, né? Okay? Não é um test drive, né? Não é um test drive, não é alguém que vai experimentar. Por isso, irmão, fica aqui, eu vou aproveitar aqui a brecha e vou dizer, né? Por isso que, né, o rapaz e a moça só devem pensar nessa questão quando já estiver em condições de arcar com o casamento, principalmente o rapaz, né? Hoje a gente vê aí, né, muitos pais até cedendo, né? Marmanjo chega lá dentro, invade o espaço, não tem um tostão furado no bolso, não consegue cuidar nem dele, e daqui a pouco chega dentro da casa e vai pedir para namorar com a nossa filha. Você já pensou que coisa, que ousadia? Não tem dinheiro para pagar um sorvete, não tem dinheiro para nada, mas já quer namorar. O namoro, irmão, o namoro é uma preparação para o casamento. Então só deve namorar quando já estiver em condição. Agora eu sou homem, eu tenho condições de manter uma família, então agora eu vou procurar uma esposa. Eu pelo menos fiz isso. Quando eu percebi que agora eu posso cuidar de mim, já posso cuidar de uma esposa, então agora eu vou procurar uma esposa para casar. Agora, irmão, esses namoricos aí, irmão, eu me permito, vou ter que falar, é uma porta para a prostituição, irmão, é ou não é? É uma porta para a prostituição, porque ninguém vai namorar para segurar simplesmente a mão, para ir comer pipoca, tá certo? Né? Daqui a pouco estão se amassando, daqui a pouco estão se... Né? E aí já viu, aí o que acontece? Olha o problema, um casamento indesejado, não era hora de casar, daqui a pouco, né? Quando não dá para casar, aí, bom, cada um vai para a sua casa e agora fica só
com o resultado do que aconteceu. Isso é trágico, irmão. O mundo está assim, mas a igreja ainda é a igreja do Senhor Jesus, amém? Ainda é a igreja do Senhor Jesus, é Ele que nos rege, e nós temos que andar segundo a sua palavra. Então, vamos aí, ó, Gênesis 2:24, quando ele está falando aí, o próprio Jesus usa essa expressão, unir-se-á ou apegar-se-á. Olha, irmão, coisa que é muito séria. Significa colar-se. Quando alguém casa, cola. Está colado. É uma carne só. Quando há o divórcio, vai descolar. Vai descolar. E o que vai acontecer? Uma das partes vai ficar faltando. Porque uma parte vai levar. Porque na hora de descolar, não vai ser mais a mesma coisa que era antes de colar. Vocês estão entendendo? Que podem glorificar a Deus. Então não tem cabimento. Então, o casamento deve ser pensado quando se realmente tem condições de se manter no casamento. Quando se tem certeza, né? Orou a Deus. E outra coisa, o casamento não se casa por profecia. A maioria dos casamentos por profecia acaba não dando em nada. Porque Deus deixou isso para nós resolvermos, amém? Agora você tem que pedir a bênção dele. Você ora a Deus, você vê ela, Senhor, aí você vai orar a Deus. Agora vocês vão ficar esperando profecia de fundo, né, fundo de cozinha. Não, só dá problema. Porque isso é nós, o homem, né? Cabe ao homem escolher. Agora, né, Deus vai abençoar. Eu digo isso não com experiência, porque a experiência, contra a experiência não tem contra isso. Eu quando me casei não sendo crente. Quem escolheu? Quem escolheu a moça? Fui eu que escolhi a moça. Aí depois vamos para a igreja. Deus abençoou o casamento? Abençoou, já estamos quase 40, já estamos quase chegando a 40 anos vivendo juntos. Tá certo? Então isso é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Então não deve ter interferência. Alguém preparar casamento, ajeitar, eu vou ajeitar para você. Não dá sempre problema. Casamento é coisa muito séria. Então é apegar-se. E quando se apega quer dizer colar a própria esposa, né? Colar-se a sua esposa. Então a palavra mulher aqui está no plural ou está no singular? Está no singular. Unirá a sua mulher. Está no singular. Isso quer dizer o quê? É uma só mulher. Nós podemos glorificar a Deus, irmão? Nós podemos glorificar a Deus. Eu estou aqui usando aqui a palavra, amém? Tá certo? Então, é isso aí, é uma bênção. O homem foi feito para ter uma mulher, e a mulher para ter um homem. Esse é na verdade o projeto, o que Deus planejou para o casamento, né? E o homem, né, ele se case com uma mulher. E aí o Mateus 19:6 vai dizer: uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. Essa é uma declaração antiga, irmão, mas é verdadeiramente a palavra de Deus, ok? Para todos os corações da atualidade e também para sempre, amém? Deus ainda continua dizendo da mesma forma: será dois em uma só carne, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. É isso aí, né? Agora, nos dias de Moisés, vamos entrar no dia de Moisés, quando o divórcio deveria ocorrer? Vamos então para a palavra de Deus. Deuteronômio 22, vamos aí para Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13 a 21. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13 a 21. Vamos ver esses versículos porque são muito importantes.
Amém, irmãos, amém. Olha o texto aí, né? Então veja bem, né? O aborrecer aí quer dizer rejeitá-la, né? Rejeitá-la. Então aqui, irmão, aqui aparecem duas situações desse texto aí, duas situações. A primeira, o homem infamando a mulher, né? De falta de castidade, quer dizer, acusando ela de fornicação, que é o pecado do solteiro. Então ele acusando ela de fornicação. E o segundo, com justificação, quer dizer, sendo verdade. Então ele constatou aquilo. Então, no primeiro caso, os pais da moça deveriam apresentar o sinal da virgindade aos anciãos, estenderiam o lençol diante deles, quer dizer, pegaria aquela prova, tá certo? Levaria diante dos anciãos da cidade, e aí, comprovado, aquele homem seria então castigado corporalmente, né? Ele receberia 40 açoites e ainda teria que pagar, né, 6 ciclos de prata ao pai da moça, devido ter difamado a sua casa, como dizendo, meu pai não cuidou da filha, enquanto estava em casa ele não cuidou, e ela acabou se prostituindo. Então ele teria que pagar isso ao pai da moça. E aí é que está a questão. E ele não poderia despedir a sua mulher, quer dizer, não lhe sendo permitido se divorciar dela, porque a moça era casta. Ele infamou ela, ele agora vai apanhar, vai ser castigado, ainda vai pagar ainda 100 ciclos de prata e vai ter que ficar com a moça, não vai poder se separar dela, ok? Tá? Agora, no segundo caso, já era diferente. Constatando que realmente a moça não era mais virgem, ela seria levada à porta da casa de seus pais, e os homens da cidade apedrejariam com pedra até morrer, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Ela cometeu loucura, né? Ela estava debaixo do cuidado dos seus pais, e ela cometeu loucura. Então, na verdade, ela seria então morta. Olha, ela seria morta. Não haveria escapatória, seria remédio, ok? Então, irmão, em sociedade, isso não só em Israel, mas em algumas sociedades aí, tais evidências eram legalmente decisivas, né? Costumava-se, depois da consumação do casamento, guardar os sinais da virgindade da esposa. A responsabilidade judicial era dos anciãos. Agora é lógico, né? Agora, a questão do adultério, né? O adultério no sentido de casado. Ele era, irmão, punido com morte. Ok? Então, quando Jesus está falando de divórcio, ele não está falando de quem adulterou. Ele está falando, na verdade, por quê? Porque o adultério era punido com morte, né? Se viesse a ser pego no ato, ou viesse a constatar que realmente houve adultério, houve infidelidade conjugal, né? Seria morto. Mas nós vamos ver onde entra aí a carta de divórcio, né? Então vamos ver isso. Era punido com morte o adultério. Vamos lá? Levítico 18, 20 a 29. Nós estamos vendo em que situação era permitido o divórcio em Israel. Levítico 18, versículo 20 e 29. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para o próprio, para te contaminares com ela. E da tua semente... Não, só o versículo 29 agora. 29? Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizer serão extirpadas do seu povo. Amém. Então é isso aí. Então o adultério lá em Israel era resolvido desta forma, não tinha saída. Quer dizer, quando se constatava que houve o adultério, eram mortos, tanto o homem quanto a mulher. Não era só a mulher, não. Vamos ver isso? Levítico 20, versículo 10. Como aqueles homens quiseram mostrar para Jesus, levando só a mulher lá, né? Olha lá, Levítico capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adulto e a adulta. Olha, tá? Então não tinha essa de só a mulher ou só o homem, né?
Porque na verdade, não sabe, Israel é uma sociedade machista, né? Então na verdade a mulher era quem pagava mesmo, se não houvesse justiça, ela era prejudicada, ok? Mas aqui a lei era muito clara, tanto homem quanto mulher, tanto o adúltero quanto a adúltera eram extirpados da nação, ok? Através da morte, né? Então, irmão, isto prova, irmão, que a lei fala quando fala acerca do divórcio, não se refere ao ato de adultério. Primeira coisa que nós temos que entender, quando se está falando de divórcio, não está se referindo à questão de adultério, ok? Isto é, infidelidade conjugal, tá? Guarde isso aí, né? Porque muita gente quer atrelar o divórcio a um adultério, e na verdade a questão não é essa, ok? Então, não se refere ao ato de adultério, isto é, infidelidade conjugal, pois esse pecado era punido com morte. Então, adultério, irmão, era punido com morte. Porque o adultério, irmão, é cruel ou não é cruel? É cruel ou não é cruel? Alguém está unido a uma pessoa e daqui a pouco trair com outra. É cruel ou não é cruel para a parte inocente? É crueldade, irmão, crueldade. Tá bom? Então guarde isso aí para que você entenda isso no final. Ok? Então era punido com morte. Então vamos agora para Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se achar graça aos olhos por nela encontrar coisas indecentes, falhará uma carta de repúdio, lhe dará a sua mão e a despedirá da sua casa. E ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, se também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para ser sua mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha aí, irmãos, olha. Agora aqui vem, né? Aqui vem quando ela dava a carta de repúdio, né? Jesus vai dizer, vamos ver lá na frente, ele dizendo que a carta de divórcio foi dada por conta da dureza de coração do povo. Então está aqui na lei, E aí o que eu disse aqui é uma legalização do adultério. A mulher recebe uma carta de repúdio, vai para outra, aí cola com um, daqui a pouco cola com o outro, aí não deu certo, aí depois ainda quer voltar para o primeiro, se morre. Na nossa sociedade acontece isso, não. A pessoa se divorcia aí sem pensar no que está fazendo, daqui a pouco se junta com outra pessoa, e daqui a pouco ela percebe, eu amo é o primeiro mesmo, ela quer voltar para o primeiro. Então a lei aqui já dizia que isso não podia acontecer, porque ela já tinha se contaminado, ela já tinha sido de outro homem, então ela não podia voltar para o primeiro marido de jeito nenhum, ok? Porque era abominação perante o Senhor. Agora veja bem, aqui, irmão, Jesus, ele fala acerca do divórcio, vamos deixar isso, né? Mateus 19:8. Então essa carta de repúdio aqui é dada, né, por conta da dureza de coração do povo. Vamos lá, Mateus 19:8. Aí nós vamos explicar isso aí. Mateus 19:8. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Olha aí, né? Parece que hoje tem gente que nem veio, que já sabia que o assunto era esse, já ficou em casa, não quis nem saber de mim ouvir esse assunto, mas precisa ouvir. Precisa ou não precisa ouvir? Não precisa, é a palavra do Senhor Jesus, né? Então observe bem, então essa carta de repúdio ou de divórcio foi dada por causa da dureza de coração. Deus permitiu por conta da dureza do coração do povo. Mas o povo é injusto, irmão. Toda brechinha acaba complicando e fazendo coisas totalmente fora daquilo que pode ser feito. Então, olha, veja bem, olha o que diz o texto aí.
Ó, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio. Agora, essa expressão aí, nessa carta de repúdio, a expressão achar coisa feia, os irmãos, você aqui tem a Bíblia Pentecostal? Deixa eu ver. Bíblia Pentecostal. Tá. Então, a Bíblia Pentecostal, ela se refere, como diz essa palavra, coisa feia, né? Achar coisa feia, se referia à conduta vergonhosa e imoral. Nós falamos isso baseado em Mateus 19:9. Vamos ver Mateus 19:9. Nós vemos o 8, vamos ver o 9 agora. Depois de poder qualquer que repudiar sua mulher, não tem por causa de relacionamentos entre ficar e casar com o outro, comete adultério. Porque casar com a repúdia também comete adultério. Olha lá. Então é por isso a palavra do Senhor Jesus. Então quando o Senhor dá essa expressão coisa feia, e Jesus agora ele vem e ele explica o que é isso, o que ele está se referindo a essa coisa feia? Justamente a prostituição, uma conduta imoral, tá certo? Uma conduta imoral, vergonhosa. Então, essa seria a única razão para se dar essa carta de repúdio. Quando houvesse assim, essa conduta vergonhosa e imoral. No caso, Jesus aí então coloca como prostituição. Nós já falamos na semana passada que na verdade a prostituição aí é todo ato imoral e ilícito, sexualmente falando. Toda a prática envolve aí essa palavra prostituição, ok? Então nós deduzimos que esta coisa feia ou indecente era no caso de prostituição, isto é, sexo antes do casamento, que era o caso aqui que nós acabamos de ler, Casava, ia consumar o casamento, aí descobria que havia se prostituído, pronto, aí sim, aí dava o direito, porque na verdade encontrou uma coisa feia, quer dizer, ela tinha praticado algo vergonhoso e algo imoral. Então ele poderia sim repudiar como era aqui, como nós mostramos esses dois casos, uma de informação, que não era verdade, e outra sendo verdade, Então isso, essa carta de divórcio veio ajudar essa questão. Por quê? Porque na verdade tinha duas opções: ou levava e morria apedrejar, ou o companheiro, poderia, não vou matar você, eu vou lhe dar a carta. Então era uma saída, não se matava, mas dava a carta de repúdio, ok? E aí, irmão, para nós entendermos isso, porque essa fase ainda, irmão, é a fase do noivado, e aí então vai se consumar o casamento e se descobre. Então, para nós entendermos isso, nós precisamos ver como os judeus tratavam o noivado, aquilo que eu já falei aqui para os irmãos, como era o noivado, segundo os judeus, Então, pela Bíblia, a palavra desposar, vamos ver Mateus, para nós ver essa expressão, Mateus 1,18. Essa palavra desposada é exatamente a palavra, estava noivo, prometido. De Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, o noivado, nós vamos ver aí, ele já tinha força de casamento, porque a pessoa já estava comprometida, eles já tinham feito ali um compromisso, então era como se tivesse casado. E interessante, irmão, que o noivado para o judeu, o jovem só podia ficar noivo por 1 ano, depois de 1 ano tinha que casar. E a viúva era pior. A viúva, se ela quisesse casar, ela só podia noivar 1 mês. Depois de 1 mês ela já tinha que casar. Não podia ficar com essas brincadeiras não. Era 1 mês só. O jovem dá 1 ano ainda, Ele poderia, que era um momento de ele se preparar para o casamento, ok? E hoje, irmão, na nossa sociedade, até dentro da igreja, estamos vendo isso, As pessoas começam a namorar, colocar um anelzinho no dedo. E esse anelzinho do dedo, irmão, é um problema, porque agora, como diz, já fui liberado. Aí passa 1 ano,
Pastor, mas você precisa se formar, precisa ir. Irmão, então por que está namorando? Por que não deixou para namorar depois que se formou? Agora não ficar nessa, né? E é o que nós estamos vendo isso hoje na igreja, irmão. As pessoas aí, né? Enrolando moças. E eu já vi uma situação dessa, irmão. Deu até dó. Eu trabalhei com uma moça, irmão. Quando eu a conheci, ela já era noiva. E aí o bendito do noivo dela, eu preciso me formar para medicina. Aí foi estudar, né? Aí ela teve que esperar, acho que 5 anos ou mais, até que ele se formar. Quando ele se formou, nós vamos casar. Isso nesse período, que nós trabalhamos juntos. Aí, irmão, agora vai casar. Não, agora eu preciso montar meu consultório agora, tá? Então tem que esperar um pouco mais. E vai. Quando ele já estava tudo pronto, sabe o que ele fez? Com aquela moça que já tinha gasto mais de 10 anos ou até mais, ele simplesmente não abandonou ela. Ela jovem, bonita, né, gastou todo aquele período. Eu me lembro porque foi exatamente quando eu fui me casar. Ela foi levar um presente para nós. Dava até dó de ver a moça, dava até dó de ver, destruída. Por quê? Porque ficou nessa enrolação. Na igreja não pode acontecer isso, uma coisa dessa? Eu tive uma professora em Catalã que ela namorou 11 anos, cara, ela é coração. Quando ela não passou de hoje. É isso aí. E nessa daí, irmão, ninguém vem querer enganar. O namoro que passa de 1 ano, irmão, só se você quiser ser realmente, né? Só se você quiser se enganar. Eu tratei um caso de um rapazinho, uma certa vez. E aí, irmão, já estava lá naquela enrolação, não deixei, estava enrolando. Aí chamei para conversar o abençoado. Aí veio com história comigo. Não. Rapaz, você está querendo enganar quem? Está querendo enganar quem? Então, irmão, não pode, irmão. E cabe a quem tomar esse cuidado? Irmão? Os pais. É os pais, lógico que é os pais. Está na tutela dos pais. Como é que vai deixar um camarada entra ano e sai ano dentro da sua casa? Não. Você quer casar? Ser homem primeiro. Ser homem primeiro, lógico. Não. Tem condições de arcar com a responsabilidade. Agora brincar, irmão, brincar com a família dos outros, de jeito nenhum. O sangue de Jesus tem poder. Então na igreja, irmão, não tem cabimento. Namoro, irmão, tem que ser igual a Deus, é um ano. Ficou noivo, irmão, daqui não. Então eu faço assim, quando eu faço o noivado, eu já digo, vamos marcar o casamento hoje? Nós vamos marcar o casamento hoje, porque daqui a 1 ano você tem que casar. Por que não? Porque as pessoas entendem noivado como liberdade. E aí de liberdade passa a libertinagem. E aí vira bagunça. Né? E aí, irmão, né? É por isso, irmão, que muitas das vezes na igreja fica essa dificuldade da operação do Espírito Santo. É verdade ou não é? Fica aquela dificuldade. Por quê? Porque tem problema. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, né? Então observe bem, então o noivado, ele tinha força de casamento. Isto é, eles estavam comprometidos um com o outro, como se já estivessem casados. Somente não se tinham ajuntado. É o caso de José, né? Ele tinha se desposado de Maria, mas ele ainda não tinha se ajuntado com ela. O ajuntar seria o casamento, né? Mas ele já estava noivo dela, prometido. E aí já, né? Então tinha força de casamento. Então a coisa, irmão, olha, então agora vamos ver aqui, não sei se não vai dar tempo. A coisa era muito séria no Antigo Testamento. Vamos ver pelo menos o texto, né? Vamos ler o texto. Eu não sei se vai dar para ler. Abra sua Bíblia, porque é muitos versículos, mas eu quero que você abra sua Bíblia e acompanhe que eu vou interpretar esse texto. Números capítulo 5, versículo 11 a 31. É muito versículo, lê só o começo, não lê? No versículo 1, aí eu peço para não parar na hora certa. Falou mais o Senhor
maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunho, e no feito não for apanhado, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, uma 10ª dieta de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Amém, amém. Pare por aqui que aí, né? Aí vocês vão acompanhar aí o restante aí dessa passagem. Olha aí, então a situação era essa. Batia um espírito de ciúme no marido. Ele desconfiava da mulher. Essa mulher me traiu. Essa mulher está estranha, essa mulher me traiu. Mas não tinha prova. Não tinha sido pego no ato do adultério. E não tinha testemunha também. E como resolver essa situação? A casa virou um inferno. O marido agora, né, desrespeitando a mulher, achando que ela estava em pecado. E aí, com Deus, então, vai dar uma solução a essa situação. Por quê? Não havia testemunha. Mas a única testemunha era quem? Quem era a testemunha? Deus. Não esqueça disso. Quando ninguém vê, tem um que vê tudo. É Deus. Tá? Então Deus havia contemplado, tinha visto acontecer a situação, mas havia dúvida no coração do marido. Então havia uma prova em que a mulher teria que passar para provar se ela estava falando a verdade ou se ela estava mentindo. Então o que acontece aí, irmão? Então esse capítulo 5, ele vai falar acerca da prova da mulher suspeita de adultério, a prova da água amarga. Olha aí, a prova da água amarga. Então o noivo ou o marido desconfiado levava a mulher diante do sacerdote, levando consigo uma oferta, né, por ela, uma 10ª dieta de farinha de cevada, e não se deitava nem azeite e nem incenso. Por quê? Porque havia iniquidade, então não podia nem ter azeite nem incenso. O sacerdote tomava a água santa, que era a água que estava ali separada para isso, lá dentro do tabernáculo. Então ele tomava lá aquela água santa num vaso de barro. Por quê? Porque depois aquele vaso seria quebrado. Era um vaso de barro com aquela água dentro. Ele pegava do pó do chão ali do tabernáculo e colocava dentro da água, misturava ali dentro daquela água. E aí a mulher era apresentada perante o Senhor. Seu cabelo era solto, a oferta era posta nas suas mãos, e a água amarga que trazia consigo a maldição ficava na mão do sacerdote. Então o sacerdote escrevia a maldição no livro com a água amarga e as apagava. Por meio disso, as palavras de maldição, simbolicamente, era transferida para as águas amargas. Olha. Então esta água era entregue para a mulher beber. Se ela tivesse contaminado, aí agora o negócio era com Deus. Ali não era o homem que ia fazer, não. Era Deus. Okay? Então, se ela tivesse sido contaminada, esta água faria o seu ventre inchar e a sua coxa descair. O que quer dizer isso? Isto é, os seus órgãos sexuais secariam, né, se tornando estéril. Ao beber aquela água, imediatamente já ela se tornaria estéril. Okay? Agora, outros opinam, né, que quando a Bíblia fala de coxa, se refere a quadril, né, como sede do poder da criação. Entendendo que poderia significar, ela dará à luz, quer dizer, um aborto aconteceria ali dentro do tabernáculo. Uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa, segundo aí, vamos ler aí 5:28, número 5:28, para nós comprovarmos, né? Uma coisa era certa, ela não poderia ter mais filhos, ela ficaria estéril. Se não tiver contaminado, mas estiver limpo, então será reconsiderada sem. Olha aí, tá? Então, se ela não fosse culpada, ela não ficaria estéril, ela poderia então ter semente,
ok? Conceber semente. Agora, se ela fosse culpada, se secaria, né? Porque se ela fosse inocente, vimos aqui, né, que ela poderia ter filho, conceber semente. Então nós concordamos aí, irmão, por essa questão, que os seus órgãos sexuais secavam na hora. Isso era uma prova direta de Deus, não havia como enganar. Então uma mulher que adulterava, né, e não havia prova, a prova era essa, era levar diante de Deus, e Deus então iria revelar se havia cometido pecado ou não teria cometido pecado, ok? Então, agora vem aí os doutores da lei, né? Vem os doutores da lei, como nós já falamos acerca dele aí, só mais um pouquinho eu já encerro essa parte. Então, alguns doutores da lei, eles entendiam a expressão coisa feia, né? Nós estávamos aí falando da questão da coisa feia, né? Indicando algo repugnante e desagradável. Por exemplo, olha só ao extremo que eles chegaram. Porque, segundo o Senhor Jesus, era só se tivesse um comportamento vergonhoso ou imoral. Mas os doutores da lei, agora, olha o que eles interpretaram, né? Se uma esposa estragasse regularmente o alimento que cozinhava, isso bastava para se entender como coisa feia. Então, se estragasse a comida, o marido já podia mandar ela embora, já podia dar uma cartinha de divórcio para ela, para você ver como que é o homem, né? Uma coisa séria, eles acabaram banalizando, por qualquer coisinha, já podia dar essa carta de divórcio. Uma outra situação também que poderia dar a carta de divórcio é que se a esterilidade demorasse mais de 10 anos. Depois de 10 anos, não produziu, não teve filhos, é estéril, poderia dar a carta, tinha direito à carta de divórcio, ok? Mas lembrando sempre, por conta da dureza de coração, Deus não apoiou nada disso não, né? Deus não apoiou nada disso. Vamos só encerrar aqui, irmão, lendo Oséias 2, 1, 4, vamos encerrar essa parte. Oséias 2, 1 a 4. Para nós vermos como era tratada a situação quando uma mulher era tida como adúltera. Dizei a vós, irmãos, que as vossas irmãs amam, contendei com a vossa mãe, contendei porque ela fala não é minha mulher, eu não sou seu marido, e desvirei ela as suas prostituições da sua face, dos seus adultérios e entre os seus peitos, para que eu não o deixe despido, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como no deserto, e a ponha como na terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Olha aí, a coisa era complicada, graças a Deus que quando Jesus chegou isso já não se fazia mais em Israel. Mas olha o que se fazia, né? Olha, temos aqui que quando o marido expulsava a esposa infiel, ele acusava ela diante dos filhos, bradando, gritava, né? Saía gritando, dizendo, ela não é minha mulher, eu não sou marido dela, né? E se ela se recusasse a partir, olha o que ele fazia, ele despia ela, deixava ela nu, da forma como ela tinha vindo ao mundo, e mandava ela embora. Agora, quando Jesus chega, já esse ato violento já não se fazia mais, porque na verdade era demais, né? Então esse ato violento não se usava mais nos dias de Cristo. O marido dava à mulher carta de divórcio, que é exatamente o que isso vai tratar. Vamos ver aí para nós encerrar, Mateus 5,31. Então, agora a questão do repúdio, né? Então a questão de matar, a questão de fazer esse ato violento, já não se fazia mais, dava-se essa carta de repúdio ou carta de divórcio. Vamos lá? Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio. Tá? Então, irmãos, com esta carta na mão, quando essa mulher era repudiada, ela com a carta na mão, ela poderia casar-se novamente. Mas se o segundo marido morresse ou a repudiasse, ela não poderia casar-se novamente com o seu primeiro marido. Estou falando isso porque a gente acaba vendo isso acontecendo em nossos dias. Por quê? Porque ela estava contaminada. Sim. Por que tem vez que fala de esquite e tem vez que fala de divórcio? Na verdade é a mesma palavra, Quando está falando de esquite aí, é o divórcio, né? É a questão do divórcio. Okay? Então, o que acontece, né? Por quê? Porque ela já estava contaminada.
Isso servia, irmão, como advertência contra o divórcio precipitado. Então, quando alguém fosse pensar em divórcio, e nós vamos ver, né, numa outra oportunidade, nós vamos perceber que o divórcio não era coisa normal de acontecer em Israel, não era coisa normal de acontecer em Israel. Por quê? Por conta dessa situação aqui. Uma dessas é essa questão, né? Tinha que se pensar bem para saber se realmente já não dá mais. Por quê? Porque se arrependesse depois, não tinha como voltar mais. Ok? Tá certo? Então, o divórcio, irmão, não era obrigatório em Israel. Amém? Entre os judeus não era obrigatório. Na verdade, o divórcio era uma tragédia. Era algo que se fazia quando não havia mais recurso. Então partia-se para o divórcio, ok? Tá certo? Eu encerro dizendo essas palavras, né? Mas poderia se recorrer a ele, né? Ao invés de matar a mulher. Então, quer dizer, essa carta deu essa melhoradinha, né? Porque está lá abençoado, está junto, daqui a pouco acontece, vai matar? Então a carta de divórcio dava essa saída, né? Então, como já dizemos, os jovens estando noivos já eram considerados casados, portanto o pecado não era considerado como fornicação, já era considerado como adultério, tá? Então estavam noivos, então ela já tinha era como se tivesse casado. Então se cometesse o pecado já não era mais, né, fornicação, mas era sim adultério. Então nesse caso a moça era apedrejada ou dada a carta de divórcio divórcio ou repúdio para ela. Amém, irmãos? Amém? Até aqui tudo certo? Até aqui tudo bem? Tá bom? Então nós vamos prosseguir em outra oportunidade, né, dando sequência a esta palavra tão importante, ok? Tão importante.